Olá, eu sou o Leonardo Santos. Eu sou o Dr. Jonadab Carmo de Souza e esse é o canal Valores e Negócios. A gente está com um assunto aí em voga, né, em alta, infelizmente, né, não é um assunto fácil de lidar, fácil de tratar, mas você como perito, né, cara, você além de ser engenheiro, né, todo mundo já conhece aí teu currículo, tua história, mas você é um perito hoje respeitado no Rio de Janeiro. E a gente gostaria de falar um pouco, né, sobre esse problema que aconteceu lá na Boate Kiss, né, acho que tem uns 10 anos atrás. Foi 2013, 2013, 10 anos atrás, onde aconteceram várias mortes, vários feridos. E aí eu queria saber um pouquinho, gostaria que a gente conversasse um pouco aí sobre esse acidente, o que você entende, qual é a responsabilidade que você acha, quais as questões técnicas, né, principalmente, o que você entendeu lá daquele dia, o que aconteceu. Quando a gente fala em questões técnicas, né, tem várias fontes aí na internet, vão falar 25 falhas, 30 falhas, 20... Eu acho que existem premissas básicas ali que a gente pode sintetizar e caminhar numa análise assim, preliminar de risco. E de longe, né? Eu acho até assim, até você como perito, uma coisa que como você deixou bem claro, né? De premissas básicas, né? Porque você não analisou, você não estava lá, né? Então você não sabe nem como é que foi feita a análise, isso, né? Então... Isso. Mas alguns pontos, eles são públicos e fica, a gente consegue, né? Não vou dizer ficar fácil, mas a gente consegue fazer uma análise, né? O primeiro ponto que eu gosto de destacar a questão do incêndio na Boate Kiss, né, é a superlotação. Né? Os documentos do Corpo de Bombeiro, né, a autorização, alvará que eles tinham para funcionar, previa a capacidade máxima de 691 pessoas. Então, existia um alvará do Corpo de Bombeiros autorizando a casa a funcionar para eventos, para shows, para festas. Sim. Vai discutir a questão da legalização, porque... em algum momento ela esteve legal, em outros momentos ela esteve ilegal, ela foi multada e tal. Sim. Então, assim, essas autorizações eu vou falar como que elas vão variar. A partir do momento que você faz uma alteração, você precisa de um novo alvará. Então, esse é um ponto importante. Entendi. Eles fizeram isso e não tinham. Entendi. Tá? Então, só para a gente seguir nessa nossa organização, o primeiro ponto que eu acho que é interessante destacar é a superlotação. Então, você tinha uma capacidade de 691 pessoas. De acordo com os documentos que vão falar sobre acesso aos hospitais, e se você contar mortos e feridos, né, foram 242 mortos, com aproximadamente 600 feridos. Tá? Esse número vai variar um pouco para mais em função de civis que tentaram ajudar, vai ter uma pequena distorção nesses números, mas a gente está falando aí de 850, 860 pessoas que estavam dentro de um estabelecimento que tinha autorização para funcionar apenas com 691. Então, esse é o primeiro ponto que eu gosto de destacar, a questão da superlotação em função dos documentos oficiais. Porque as autorizações, né, a gente está aqui no nosso canal, Valores e Negócios. Posso tirar uma dúvida? Pode. A gente está falando de quase 200, cento e poucas pessoas, né? Mais de 150, mais... Sim. Essa autorização, né? Não sei se você tem esse conhecimento, quando é autorização, o total da casa, contando funcionários, artistas, empresários, donos, ou é o total de clientes? Não, entendo. O documento, ele vai sempre especificar isso. É porque cada prefeitura, em cada estado, vai tratar esse documento de uma forma, vai escrever de um jeito. Então, às vezes, o órgão ele vai dizer lá 691 total. Entendi. Entendeu? Aí ele estaria englobando tudo. Tudo. Aí vai dizer, 691 mais tantos de funcionários, mas esse documento ele vai especificar. Entendi. Nesse caso, a perícia concluiu que o total era 691. O documento do bombeiro era 691 total. Entendi. Né? E contando os mortos e feridos, passava de 800. Né? Então você tem uma questão... Porque os documentos, tá? Às vezes a gente acha, porque a prefeitura só vem aqui para me taxar, o Corpo de Bombeiros só vem me encher o saco. Essas autorizações, esses cálculos, esses projetos, existe um sentido para eles serem assim. Né? Então, tanto que a superlotação dificultou, e a gente vai falar a questão de sinalização, premissas básicas de projeto, mas dificultou resgate, dificultou saída, né? O fato do lugar estar muito cheio. Sim. Né? No que eu subi pro bar, eu sabia que a minha única saída era passar por baixo da portinha que tinha.
Só que como escureceu e quando eu fui tentar passar eu tonteei um pouco, que acredito eu tenha respirado a fumaça ou algo do tipo. Eu sabia que eu podia pular o bar. Agora eu pulei no escuro e eu sabia para onde eu tinha que ir porque eu já conhecia a boate bem. Tinha que dobrar e tentar sair. Tinha um rapaz que sentou do meu lado, que também estava ruim, ele começou a tossir, baixou a cabeça, aparentemente pegou no sono, cutuquei ele, dali um tempo vi que ele tinha falecido, assim, ele faleceu ali sentado. E aí, isso é uma das coisas que nunca saiu da minha cabeça. Assim. Mas é interessante que, em virtude desses acidentes, né, na verdade não foi nem acidente, como eles foram, eu discordo, né, de algumas coisas, mas a gente vai entrar nesse assunto agora, desse crime e tal. Hoje eu como trabalho, né, prestando consultoria para algumas empresas, tem alguns negócios, a gente para hoje conseguir um alvará, dependendo do tipo de negócio, né, tem os negócios que o alvará do bombeiro é automático, na própria legislação já permite por causa da sua atividade. Sim. Agora, mas dependendo da sua atividade, para você conseguir um alvará hoje do corpo de bombeiro, é uma dificuldade, tá? É uma luta, coisa que no passado não era. Era uma coisa que você conseguia ali com uma certa rapidez e conhecimentos, você conseguia um alvará de corpo de bombeiro. Então, depois desses problemas aí, principalmente desse problema, hoje o alvará... A fiscalização está mais rígida. Então, a gente falou da superlotação. O segundo ponto, assim, que eu acho interessante a gente levantar é o show pirotécnico, né? Porque, assim, a pirotecnia, vamos dizer assim, ela tem mais um sentido... Está relacionada à iluminação e tal, e você pode fazer isso de forma controlada. O sinalizador que eles usaram, né, não era um sinalizador para ambiente interno. Esse que o nome é chuva de prata. Né? Então, era um inflamável. E na própria embalagem do produto, avisava que ele não poderia ser usado em ambiente interno. Ele era para ambiente externo. Né? Entendi. E ele custa R$ 2,50. Ele custa R$ 2,50. Quando o que é apropriado para ambiente interno custa R$ 50. Mas aí você acha que foi por causa disso ou foi por causa de ignorância mesmo, de falta de conhecimento do cara, de não olhar, de não observar? Ou ele pegou, esse é o mais barato e não serviu, que tinha uma... Eu acho que tudo vai caminhar para o mesmo objetivo que a gente vai falar mais à frente, que é o treinamento. Sim, perfeito. Né? A pessoa que comprou, de repente ela foi orientada ou não foi bem orientada a pensar nisso. Sim. A gente fala muito na perícia sobre um profissional leigo, né? Você como advogado, você não tem um conhecimento técnico para saber se essa espuma que está aqui atrás, perfeito, se ela, que é o próximo, é o ponto 3 da nossa conversa, se ela é inflamável ou se ela é uma espuma comum, se ela é comum ou se ela é anti-chama. Sim, né? Essa aqui pode ficar tranquilo que é anti-chama. Né? A diferença é de R$40 no metro aqui, se eu não me engano, quando eu comprei, né? E então a gente não tem o cara que está lá na ponta, o ajudante, o operacional, o segurança, a gente vai falar de treinamento também dos seguranças, ele não tem um conhecimento técnico, né? Então ele deveria ter sido orientado para comprar um que fosse para uso específico interno. Né? E de acordo até com a legislação local, é proibido esse tipo de show, tanto do município de Santa Maria como do estado do Rio Grande do Sul, né? É proibido esse show internamente. Né? Então você tem a questão da proibição legal, você tem a questão da espuma, ela ser uma espuma comum, ela ser que pega fogo, que libera um gás que é tóxico, que é o cianeto. Né? Esse gás, ele influenciou diretamente na morte das vítimas, porque a maioria desses 242 não morreu. Sei que você já quer perguntar, porque o assunto vai abrindo, vai expandindo, né? A maioria desses 242 não morreu em decorrência de queimaduras ou carbonizado. Morreu por asfixia. E às vezes morria depois. Assim, tipo assim, o cara já estava do lado de fora, mas ele tinha muito tempo. Bastante massa, entendeu? Né? Morreu no hospital. Mas o bombeiro, quando ele deu o alvará, já tinha espuma? Não tinha, foi colocado depois. É isso que eu estou te falando da autorização. Caramba. Então, vai ser um outro ponto da nossa conversa, que você já está adiantando os assuntos. A sucessão de obras irregulares. Porque você tem uma obra sem acompanhamento, o que em si mesmo já está errado. E aí, essa alteração, ela deveria ter sido inspecionada. E a boate não avisou. Sim. Então, quando ela não avisa, ela está funcionando de forma regular. Aí você tem deficiência na fiscalização, porque a boate ela foi multada pelo menos 6 meses, mas ela não foi interditada. Então, ela continuava funcionando de forma irregular. Sim. Entendeu? Então, você tem toda uma questão de obras irregulares,
a ausência de aprovação e de fiscalização, entendeu? Que contribuiu para o que aconteceu. Voltando aqui para o nosso papo, né? Superlotação, o show pirotécnico, a espuma, que era comum, libera um gás tóxico, tudo isso contribuiu para o incêndio, para as vítimas, enfim. E aí a gente até voltando, né, falando um pouco lá sobre a questão dos empresários, né? A gente fala aqui muito sobre o valor dos negócios e tudo mais. E aí você vê uma empresa que, na realidade, quando ela realmente ela está pensando só no lucro, ela realmente esqueceu do propósito dela. O propósito dela é levar a diversão, né? Levar a diversão, entretenimento, mas com segurança. E infelizmente, assim, eu não acompanhei o caso, não sei especificamente o que aconteceu, né? Só pela imprensa, né? Mas não os autos em si. Mas aí você vê um empresário aí que estava preocupado aí só com a parte financeira, né? Então ele acaba trazendo aí prejuízo para a sociedade, né? O empresário que ele olha só o número, né? Nesse caso, ele foi fazendo obra, sim, né? Foi mudando as coisas. Tem a questão da falha dos extintores, né? Não só extintores que não funcionavam, né? Tem até uma foto que circulou aí do guitarrista com o extintor na mão, tentando a banda gurizada fandangueira. Foi, vamos embora. Né? Então você tem uma falha no equipamento que deveria estar funcionando. Provavelmente ele não tinha inspeção, esses extintores eles têm uma validade, então ele estava inoperante no dia do incêndio. E você tem uma questão da falha no posicionamento, porque o projeto, quando ele é concebido, né, tem que ter um extintor aqui, tem que ter um extintor ali, o outro acolá. Existe um cálculo, existe um estudo para esse extintor estar na posição que ele está. E por uma questão estética, eles tiraram o extintor do lugar. Sim. Né? Então os extintores, além de não funcionar, estavam longe. E além do cálculo, Léo, de onde está, ainda tem a questão deles mudaram porque cada extintor tem para um tipo de material, não é isso? Para um tipo de material que é inflamável. Sim, né? Ele pode ser pressurizado, pode ser... Isso, aí, por exemplo, como ele também alterar, de repente a autorização do bombeiro, você tem que ter tantos extintores para esse tipo de material. CO2, Como eles alteraram, botaram as espumas e tudo não mais... Não sabe se o extintor era o adequado. Era o adequado. Tem tudo isso. Né? Então a gente falou, superlotação, a gente falou do show, a gente falou... agora dos extintores, da espuma, né, não sei, inflamável. Chegamos lá, tinha muita gente na fila. E quando eu entrei já estava lotado. A mais badalada da cidade era a Kiss. E eu conseguia respirar, só que aquela fumaça era muito tóxica. Eu estava perdendo os sentidos, sabe? Eu pedia para Deus para me salvar. Que eu tinha errado mesmo. Eu não devia ter ido.